Paz do Senhor a todos, boa noite. É um motivo de alegria poder estar aqui com vocês. É um motivo de alegria poder estar aqui com vocês nessa noite. Nós estamos no nosso segundo encontro desta série sobre o livro de Jó, cujo título é Jó, um homem de tolerância heróica. Eu, nesse primeiro momento, gostaria de te convidar a estarmos orando a Deus. Sei que você deve estar chegando agora, ou já chegou, de um dia cansativo, de um dia de trabalho, talvez difícil, talvez com muitos desafios. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar, primeiramente, a colocarmos o nosso coração diante do Senhor, a orarmos a Deus, a buscarmos a sua presença. Vamos orar? Pai amado, nós queremos te louvar por tua bondade, pela tua graça, pela tua presença, Senhor, por podermos estar aqui nesta noite, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pela vida, pelo teu cuidado, por todas as tuas obras, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui nós temos visto a tua boa mão sobre nós, e mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos desafios, mesmo diante de tantas situações, nós sabemos e entendemos que se estamos chegando ao final desse dia, é porque o Senhor esteve presente em nossas vidas, é porque o Senhor esteve a nos ajudar, a nos guiar, a nos guardar. Pai, nós queremos te louvar pelo teu cuidado, Senhor. Eu quero apresentar a vida de cada um dos teus filhos que estão chegando ou que já estão participando dessa live, por aqueles que ainda assistirão, seja pelo canal da igreja, seja pelo canal no YouTube do Reflexões Bíblicas, que possa ser abençoador, ó Pai, que possa ser um tempo de cura, um tempo de orientação, de direção, que o teu Espírito trate com o nosso coração, que o Senhor nos leve a compreender o teu caminho e a tua vontade, ó Pai. Guia-nos em tua graça, em tua misericórdia e amor. Abençoa o teu filho nesta noite, ó Pai, que se apresenta diante de ti. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Bom, quero te convidar a abrir sua Bíblia, seja uma Bíblia física, seja uma Bíblia no seu smartphone, no seu notebook, no seu tablet. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 3. Hoje nós estamos no segundo encontro desta série sobre Jó, um homem de tolerância heróica. E o tema que eu quero falar nessa noite é as perguntas que não conseguimos calar. A gente sabe que muitas vezes, quando as respostas desaparecem, surge e nasce no nosso coração os questionamentos. E nós precisamos entender que a própria fé, ela vai nos levar ao questionamento. Ter dúvidas não necessariamente implica em perder a fé. Ter dúvidas e fazer questionamentos não necessariamente implica que alguém se tornou um incrédulo. Muito pelo contrário. A fé bíblica, a fé verdadeira, a fé amadurecida, ela é uma fé que reflete, ela é uma fé que questiona, ela é uma fé que pensa, ela é uma fé que pondera sobre todas as coisas. E é muito comum na vida, quando a gente lida com o sofrimento, quando a gente lida com dias difíceis, nós começarmos a termos muitos questionamentos. Então, entenda que a fé bíblica, ela não silencia o sofrimento humano, mas, muito pelo contrário, ela nos dá liberdade para levar as nossas perguntas mais próximos até a presença de Deus. E aí vem uma pergunta ao nosso coração e às nossas mentes nessa noite. O que devemos fazer quando as nossas perguntas parecem ser maiores do que as nossas respostas? Precisamos entender que a dúvida que procura Deus é mais saudável do que a certeza que não precisa dele. A dúvida que nos leva até a presença de Deus, a dúvida que nos lança na busca por Deus,
ela se torna muito mais saudável do que aquela pessoa, ou do que aquele pensamento de uma pessoa que tem fé, mas a sua fé, a sua dita fé aceita tudo. Ela não questiona nada, ela não pensa sobre nada. Muito provavelmente, pode ser, não estou dizendo que seja o caso, mas pode ser que ela ainda seja uma fé imatura. Por isso eu quero, nessa noite, te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Jó, no capítulo 3, e nós vamos estar lendo esse texto, o capítulo todo integralmente. O verso 1 diz assim: Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: Pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espera a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos, e por que os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim? Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como o aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouve a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre do seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam à procura dela mais do que tesouros ocultos. Que da alegria saltam e exultam achando a sepultura, porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, a quem Deus o encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro e os meus gemidos se derramam como água. Porque eu temia me veio e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Olhando para esse texto, nós vemos uma série de questionamentos feitos pelo Jó. E isso nos mostra que em toda experiência humana, que há um momento em toda a experiência humana, que as respostas elas deixam de funcionar. Se você ler o livro, a partir do capítulo 4 até o capítulo 31, você vai ver os amigos de Jó, amigos se chegarem até ele e tentarem responder os seus questionamentos, os seus anseios, as suas dores. E quando você vê o diálogo dos amigos de Jó, quando você vê as conversas na tentativa de responder sobre o sofrimento de Jó, você vai perceber, e acredito que seja essa a ideia do autor do livro, de mostrar que a teologia aprendida entra em choque com a experiência e com a dor humana. Até o capítulo 2 do livro de Jó, você vê que Jó ainda está de pé. Ele está ferido, machucado, devastado, mas ele continua de pé. Então nós chegamos no capítulo 3 e de repente algo muda. O homem que suportou a perda dos filhos, o homem que suportou a perda dos bens, o homem que suportou a doença, agora não consegue mais suportar o silêncio.
Depois de 7 dias sem dizer uma palavra, Jó explode. E ele não explode contra os seus amigos, não explode contra Satanás, não explode contra sua esposa, ele explode diante de Deus. Jó amaldiçoa o dia em que nasceu. É assim que nós começamos o capítulo 3. Jó, ele começa a questionar a sua existência, ele questiona a sua dor, ele questiona a justiça da vida, ele questiona o silêncio de Deus, ele acaba questionando o próprio Deus. E o que mais impressiona é que em nenhum momento a Bíblia censura sua fala. Não há uma censura à fala de Jó, ao desabafo, à amargura do seu coração, à exposição da sua dor. Muito pelo contrário, você não vai ver uma nota editorial dizendo Jó passou dos limites. Não existe uma repreensão de Deus imediata. Não existe um raio caindo dos céus na cabeça de Jó, porque ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, porque ele falou coisas impensadas, porque ele questiona todas as coisas. Existe apenas o espaço para que a dor fale, o espaço para que a dor seja exposta. E a Bíblia sempre abre esse espaço, o espaço para aqueles que sofrem, o espaço para aqueles que sentem dor. Segundo o comentarista David Cleanes, os discursos de Jó representam uma das expressões mais radicais do sofrimento já registradas em toda a literatura antiga. O livro de Jó nos ensina algo profundamente necessário para o nosso tempo, que é o fato de que Deus prefere uma pergunta sincera a uma devoção fingida. Deus prefere uma pergunta sincera a uma devoção que não é verdadeira. Muitas vezes nós nos acostumamos com o ambiente religioso, nós nos acostumamos com a nossa vida, com a nossa religião, com as nossas crenças. Nós frequentamos a igreja, participamos dos cultos, contribuímos para a obra missionária, contribuímos para o crescimento da igreja, até muitas vezes nos dispomos a algum tipo de voluntariado dentro da igreja. Mas o que vai acontecendo no decorrer do tempo é que tudo isso vai se tornando muito mecânico, tudo isso vai se tornando muito natural, tudo isso vai se tornando parte da nossa vida. E ao tornarmos isso algo como parte do cotidiano, algo como se fosse apenas um hábito, nós acabamos por transformar a nossa relação com Deus em algo inexistente. Nós não estamos mais nos relacionando com Deus, nós estamos nos relacionando com o templo, nós estamos nos relacionando com a liturgia, nós estamos nos relacionando com os nossos amigos, com as nossas convivências dentro do templo. Nós estamos nos relacionando com muitas coisas, menos com o próprio Deus. E muitas vezes o sofrimento e a dor vai ser o despertador que vai nos tirar desse profundo sono de mecanicismo. Muitas vezes será o sofrimento e a dor que vai ser o eco da voz de Deus. C.S. Lewis dizia que o sofrimento é o megafone de Deus ecoando para a humanidade. Porque em todo momento, o que a Escritura nos apresenta é um Deus que sofre. Deus sofre através do seu Filho numa cruz. Deus experimenta a dor e o sofrimento humano. Deus experimenta a realidade das fraquezas, das limitações humanas na cruz, através do seu Filho. Então o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, que nós confessamos em nossas teologias, independente da sua vertente confessional, mas nós, cristãos, confessamos um Deus soberano, um Deus Todo-Poderoso.
Qual é o termo que nós usamos? Onipotente, onisciente, onipresente. Independente da sua confissão de fé, independente se você é pentecostal, se você é reformado, se você é histórico, se você é protestante, nós afirmamos, é da confissão cristã, independente se você é católico, nós afirmamos e reconhecemos a soberania de Deus, que nós estamos diante de um Deus todo-poderoso, que cria todas as coisas pela sua palavra, segundo a sua vontade. Mas ao mesmo tempo, o Deus todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, que cria todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, é o Deus que mergulha na dor humana, é o Deus que se envolve com a dor humana e é o Deus que sofre, é o Deus que experimenta dor e sofrimento. E a dor e o sofrimento em nossas vidas, muitas vezes vão se tornar para nós uma espécie de despertamento, para que nós nos voltemos para Deus. Hoje nós vivemos numa cultura muito marcada pela ansiedade, pela depressão, pelo esgotamento emocional, pelo sentimento de abandono. Mas muitas pessoas aprenderam que na igreja só podem apresentar a sua versão forte, sua versão espiritual, sua versão vitoriosa. E as teologias que estão sendo construídas na nossa cultura são teologias que empurram para isso, de apresentar sempre, de nos apresentarmos sempre com máscaras diante das pessoas. E automaticamente adquirimos o hábito de nos apresentarmos com máscaras diante de Deus. E tudo isso vai se tornando adoecedor em nossas vidas. Se não somos capazes de expor as nossas fraquezas, se não somos capazes de expor as nossas dores, se não somos capazes de falar para alguém, um irmão, uma irmã em Cristo de confiança, sobre o que nós estamos vivendo, de expor a nossa fragilidade, onde nós vamos parar? E a resposta de onde nós vamos parar está presente quando vemos muitos cristãos tirando a sua própria vida, entrando em um estágio de depressão. Quantos pastores da pandemia para cá, de 2020 para cá, não tiraram a própria vida, não se suicidaram? Por quê? Carregando cargas, carregando as dores dos outros, negando a sua própria dor, não tendo espaço para a fala. Quantos cristãos sufocados por ter que apresentar sempre a sua versão forte, a sua versão espiritual, vivendo uma vida com máscaras, tentando se agarrar a isso como uma verdade, quando na verdade a pessoa ela está necessitando de socorro, de ajuda, necessitando de mãos que sejam estendidas para ajudá-la. Jó nos ensina exatamente o oposto, o contrário de tudo isso. A fé madura não é aquela que nunca pergunta, não é aquela que nunca questiona, não é aquela que nunca experimenta o sofrimento, é aquela que continua perguntando, que continua questionando, que continua sofrendo, que experimenta a dor, que experimenta o abandono, mas na presença de Deus. Eu quero que você saiba de uma verdade: já que confessamos Deus como onipresente, esse fato implica que não existe lugar onde Deus não esteja, não existe realidade onde Deus não esteja presente. Então, todo lugar, toda dimensão e toda realidade que nos cerca, Deus está presente. Deus está presente no meio da sua dor. Deus está presente no meio do seu sofrimento. Deus está presente no meio das suas angústias. Deus está presente no meio das suas perdas. Deus está presente nos dias amargos, insólitos da sua vida. Deus está presente em meio às adversidades. Não existe momento, não existe situação, não existe condição que você possa estar vivendo, experimentando na sua vida, onde Deus não está presente. Então nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos, em nenhum momento. A bondade, a misericórdia e a graça do Senhor estão sempre presentes em nossas vidas. Com isso, nós vamos ver nessa noite que a jornada de Jó irá nos ensinar 3 verdades fundamentais. A primeira verdade é que Deus não tem medo das nossas perguntas.
Quando lemos o capítulo 3, o primeiro discurso de Jó, que é a primeira fala de Jó, o capítulo 3, nos apresenta a primeira fala de Jó, depois de toda a dor e de toda a adversidade que ele passa no capítulo 1 e 2. O primeiro discurso de Jó é um discurso extremamente chocante. Mas perceba, ele não amaldiçoa Deus, mas amaldiçoa o dia do seu nascimento. É como se ele dissesse: eu gostaria que a minha existência jamais tivesse começado. Observe a profundidade da crise que ele está vivendo. Jó ele não está apenas sofrendo, ele está tentando compreender o significado do seu sofrimento. A questão deixou de ser apenas física, tornou-se uma questão existencial. Ele faz a grande pergunta. Segundo Soren Kierkegaard, a maior crise humana não é a crise da dor, mas é a perda de significado. A maior crise humana não está em experimentarmos ou passarmos pela dor. Segundo Kierkegaard, a maior dor humana, a maior crise humana está em não entender porque determinadas coisas estão acontecendo na nossa vida. É não compreender porque sofremos determinadas situações, porque passamos por determinadas perdas, porque recebemos determinados diagnósticos. O sofrimento se torna insuportável quando nós não somente não temos respostas, mas também quando nós não conseguimos entender ou encontrar um significado em meio à dor. E é exatamente isso que está acontecendo nesse capítulo 3 de Jó. Ele não consegue encaixar a sua experiência em sua compreensão de Deus. O seu mundo teológico entrou em colapso, porque na cabeça do personagem ele entendia aquilo que talvez os seus amigos tentam expor, que ele deveria ser um homem íntegro, ser um homem honesto, ser um homem justo, oferecer os seus sacrifícios, e isso manteria ele numa relação de paz com Deus, e isso evitaria que o mal lhe sobreviesse. A teologia, ela é a crença de Jó era uma boa crença, mas a realidade da vida ultrapassa as nossas crenças. E esse é o grande problema, que nós vamos construindo uma mentalidade onde a gente vai construindo as nossas crenças. E a gente sempre acha que Deus vai agir de uma determinada forma X, de uma determinada forma Y. A gente sempre acha que Deus tem que fazer de uma determinada forma. Ou a gente sempre acha que Deus faz de uma forma específica. O que acontece com a gente? Nós vamos construindo condicionamentos na nossa cabeça. E aí nós não percebemos que ao construir esses condicionamentos, nós pegamos o Deus eterno, todo-poderoso, o Deus que é incompreensível, porque na verdade Deus ele é incompreensível. Não há quem possa compreender a Deus, não há quem possa definir o ser de Deus. Agora o que acontece? O Deus incompreensível, que é o mistério absoluto, ele se faz conhecido através da sua autorrevelação. Então nós não podemos compreender a Deus, mas nós podemos conhecer a Deus. Nós não podemos definir exatamente quem Deus é, a não ser por meio das nossas confissões teológicas, e elas são uma tentativa humana, uma construção humana de tentar explicar para as pessoas sobre Deus. Mas Deus ele é incompreensível, mas Deus se faz conhecido. Mesmo sendo incompreensível, ele se faz conhecido através da sua autorrevelação. Ele toma a iniciativa de se revelar. Só que o que vai acontecendo? Com o tempo, nós vamos construindo crenças e as nossas crenças vão encaixotando Deus. A gente coloca Deus dentro de uma caixa, dentro da nossa visão de mundo. A gente coloca Deus dentro das nossas percepções. E aí, o Deus que nós acreditamos que estamos servindo é um Deus conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança.
Porque se eu posso definir quem é Deus, se eu posso explicar quem é Deus, se eu posso dizer como Deus age, eu já não estou falando do Deus bíblico, do Deus que se revelou como Criador nas Escrituras. Eu estou falando do Deus da minha construção, o Deus da minha crença, o Deus da minha percepção pessoal. E o problema é que o Deus da nossa percepção pessoal, ele é limitado, porque ele é uma construção nossa. O Deus verdadeiro, ele está para além de toda a compreensão, de todo o limite. O maior amigo de Deus, o homem que é considerado amigo de Deus, Abraão, o homem aonde, no capítulo 18 de Gênesis, o Senhor diz assim: poderia eu esconder de Abraão o que eu irei fazer? E aí Deus revela que vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas olha a fala: poderia eu esconder de Abraão o que eu irei fazer? Ou seja, para você ver o nível de intimidade que esse homem tinha. Mas esse homem que ouve isso no capítulo 18, que nos mostra uma profunda intimidade de relacionamento, recebe uma das notícias mais chocantes no capítulo 22. Certo dia, Deus diz para Abraão: pega o teu filho, o teu único filho que te dê em herança, e sacrifica-o diante de mim. Aquilo não estava na agenda de Abraão. Jamais ele imaginaria que Deus faria um pedido como esse a ele. Então você vai ver que o homem que é chamado de amigo de Deus, o homem que é um herói da fé, o homem que o autor aos Hebreus gasta boa parte do capítulo 11 falando sobre ele, é o homem que tem uma das maiores surpresas na sua vida. Então isso nos mostra o quê? Que nós não sabemos quais são os caminhos de Deus. Não sabemos como ele irá agir. E aí, nós não podemos tentar encaixar Deus na nossa experiência. O que Jó está tentando fazer no capítulo 3 é tentando compreender o que é incompreensível a ele. É tentando encontrar sentido em meio à sua dor, para que ele possa tentar pelo menos se segurar em algo. E é nesse momento que as crenças de Jó começam a colapsarem. É nesse momento que a crença de Jó começa a se quebrar. Porque tudo aquilo que ele pensava sobre Deus não reflete quem Deus verdadeiramente é. E a prova disso está lá quando você chega no final de Jó, no capítulo 42, quando ele diz: eu o conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ou seja, ele reconhece que a visão que ele tinha de Deus era uma visão limitada e que não refletia quem é o verdadeiro Deus. Então ele sofre um colapso. Ele vê as suas crenças serem destruídas. E aí, eu quero mostrar que um dos propósitos, muitas vezes, do sofrimento é exatamente fazer isso. Quebrar com as nossas construções, quebrar com as muletas que nós nos agarramos, quebrar e tirar de nós tudo aquilo que nós ancoramos, ou seja, o nosso conhecimento, as nossas esperanças, tudo que é humano, tudo que é limitado, Deus permite que seja tirado de nós no meio do sofrimento, para que fique somente nós e Ele, para que Ele possa tratar especificamente, de forma individual, com a nossa vida, com o nosso coração. Um dos maiores erros da espiritualidade contemporânea é acreditar que fé e questionamento são incompatíveis. Outro dia, ouvi um teólogo influencer no YouTube dizendo que ter dúvidas é um pecado. E ele vem de uma ala bem radical, que tem crescido no Brasil, e ele falando. E aí ele leu Romanos, num texto onde fala que a dúvida não provém da fé. Então ele tomou as dúvidas, como um pecado. Sendo que a Bíblia, ela contradiz essa ideia. Olha só, Moisés em determinado momento questionou. Se você lê o livro de Jeremias, é um livro onde o profeta faz inúmeros questionamentos a Deus. Abacuque questionou, os salmistas questionaram, os profetas questionaram, os discípulos questionaram,
Até o próprio Jesus, ele fala: meu Deus, por que me desamparaste? Ele se viu sozinho no meio da sua dor, ele se viu sozinho e ele se viu numa situação onde ele não entendia por que ele estava vivendo tamanha dimensão de dor e sofrimento. Segundo o biblista Walter Brueggemann, grande parte da espiritualidade bíblica é construído sobre o que ele chama de salmos de desorientação, momentos em que a fé deixa de cantar vitória para aprender a lamentar. O psicanalista Viktor Frankl observa que o ser humano pode suportar quase qualquer sofrimento que encontra significado. Quando você encontra o significado, você consegue enfrentar a dor. Mas o grande problema é quando o sofrimento parece absurdo, inexplicável. Aí surge no coração humano o desespero. Jó está lutando exatamente contra esse absurdo. Ele não está lutando contra Deus, ele não está lutando contra o silêncio, mas ele está lutando contra a ausência de sentido. Ele não consegue encontrar sentido na sua dor. E do capítulo 3 até o capítulo 31, ao desenrolar de inúmeras conversas de Jó com os seus amigos, sempre na tentativa de buscar sentido. E com isso nós vamos perceber que muitas pessoas abandonam a fé, não porque deixaram de acreditar em Deus, mas porque acreditam que Deus não suporta as suas perguntas. Há homens que choram escondidos, mulheres que estão orando com culpa nesse momento, jovens que estão escondendo inúmeras dúvidas e crises, pastores que estão escondendo muitas crises em suas vidas pessoais, líderes que estão escondendo uma profunda exaustão, porque aprenderam que questionar é pecado. Aprenderam que ter dúvidas em relação à sua fé é pecado. E Jó nos ensina exatamente o contrário. Questionar diante de Deus é um ato de fé, porque só faz perguntas quem espera uma resposta. Só faz perguntas quem quer uma resposta. Só faz perguntas quem quer continuar presente, quem quer estar. Só faz pergunta quem está perto, quem está próximo. Só questiona quem está ao lado. Quem já se distanciou não tem mais o que perguntar. Quem já se distanciou não tem interesse em questionar. Quem está distante leva a vida empurrando com a barriga, de forma fria, de forma indiferente, de forma apática. Quem questiona sente que algo precisa ser mudado. Quem questiona quer continuar ao lado de quem é questionado. Mas se Deus não tem medo das perguntas de Jó, provavelmente os amigos de Jó têm. E é exatamente aqui que vai surgir o segundo movimento do texto. A segunda lição que Jó nos ensina é que nem toda resposta religiosa nos ajuda. Do capítulo 4 até o capítulo 27 do livro, você vai ver que os amigos de Jó começam a entrar em cena. São eles Elifaz, Bildade, Zofar e mais tarde um mais jovem chamado Eliú. Eles possuem algo em comum, os quatro. Todos eles têm respostas. Todos eles possuem explicações. Todos sabem exatamente o motivo do sofrimento de Jó. Mas todos eles estão errados. Todos eles estão errados em suas conjecturas, em suas respostas, em suas afirmações e em suas construções. Então o problema não era a falta de teologia, não era a falta de respostas, não era a falta de conhecimento. Os amigos dele não eram hereges, eles conheciam a tradição espiritual que eles tinham recebido, conheciam a religião, conheciam as escrituras. O problema não era informação, era a incapacidade de lidar com o mistério.
Segundo Robert Gordes, os amigos representam a tentativa humana de proteger um sistema teológico simplificado. O autor do livro de Jó está fazendo uma crítica muito forte à tradição. Ele está confrontando a teologia dos seus dias. Quem escreve o livro de Jó, ele constrói todo esse cenário exatamente para mostrar que nós não temos respostas para muitas das coisas que nos acontecem, que muitos sofrimentos que passamos na vida são desconhecidos, são verdadeiramente um mistério na nossa vida, e que não há resposta teológica, não há resposta bíblica, não há resposta, não há conhecimento humano que possa tocar no mistério divino. Nós precisamos então entender o sofrimento como algo que vem na nossa vida também para glorificar a Deus. O apóstolo Pedro, ele fala disso no Novo Testamento, em sua primeira carta, que nós devemos entender que o sofrimento, que as provações redundarão em glórias a Deus na nossa vida. Que de alguma forma Deus será exaltado por meio do sofrimento dos seus santos, de alguma forma Deus será glorificado por meio do sofrimento do justo, que nada, absolutamente nada do que você está vivendo, do que você está passando, passa despercebido aos olhos de Deus. Agora, quando não temos respostas, precisamos continuar caminhando, confiando e esperando em Deus. Os amigos de Jó, eles acreditavam que os bons prosperam e que os maus sofrem. Logo, se Jó está sofrendo é porque ele cometeu algum erro. Se Jó está sofrendo é porque ele é culpado de alguma coisa. Uma ideia simples, lógica, coerente, mas completamente falsa. Que é a teologia da retribuição, ou chamamos também de casuísmo, causa e efeito. Faz o bem, colhe o bem. Faz o mal, colhe o mal. E a vida ela é muito mais complexa do que isso. Você pode fazer o bem e colher o mal. Você pode ser bom, você pode ser justo, mas você pode sofrer. Bondade não nos livra de sofrimento. Justiça não nos livra de sofrimento. Servir a Deus não nos torna imune ao sofrimento. O filósofo Bill Churran, ele argumenta que a nossa sociedade transformou tudo em desempenho. Se você fracassa, a culpa é sua. Se você adoece, a culpa é sua. Se você não prospera, a culpa é sua. Se você está esgotado, a culpa é sua. Curiosamente, os amigos de Jó pensavam da mesma forma. E esse é o problema, muitas vezes, da ideologia motivacional dos chamados coachings da nossa sociedade. Se você pegar qualquer vídeo motivacional hoje, eles são milhões e milhares e milhões, aliás, espalhados pelo mundo todos os dias, você vai ver que tudo coloca responsabilidade nas mãos humanas. Não significa que nós não temos responsabilidade de comprometimentos com a vida, mas achar que todas as coisas que estão dando errado na vida de alguém, supostamente tem a ver com culpa dela, você elimina as tragédias, você elimina as situações das quais nós não temos o controle. É uma maneira simplista de encarar a vida e é uma maneira totalmente falsa. Mas quantos cristãos não largam a fé bíblica para abraçar essas ideologias contemporâneas? Hoje eu ouço muito mais pregação motivacional do que teologia bíblica nos púlpitos das nossas igrejas. Hoje em dia eu ouço muito mais clichês, frases de efeito, silogismos construídos com bases no estoicismo grego do que nas escrituras hebraico-cristãs. Ou seja, sutilmente, o púlpito das igrejas evangélicas no Brasil está se transformando numa espécie de divã, onde a finalidade daquele que prega não é mais trazer a verdade de Deus e confrontar ou curar por meio da palavra, mas de trazer uma espécie de anestesia emocional na vida das pessoas, ou ser um encorajador. E eu não estou dizendo que não há necessidade de termos coaches, há necessidade de sermos treinados e mentoreados em muitas áreas da nossa vida, mas agora nós precisamos entender
que a palavra de Deus, que as Escrituras, elas precisam ser pregadas e ensinadas de forma a nos orientar e mostrar a realidade. E muitas vezes, o discurso de que você fracassa, a culpa é sua, adoece, a culpa é sua, não tem resposta, a culpa é sua, está esgotada, a culpa é sua, o discurso coaching é o discurso presente nos nossos púlpitos. E aí, nós construímos uma comunidade de pessoas culpadas de um lado e ambiciosas e gananciosas do outro. E aí construímos uma comunidade de pessoas egoístas de um lado e indiferentes do outro. Esse será o resultado trágico desse modelo teológico. E estão produzindo a teologia dos amigos de Jó. Para os amigos de Jó, sofrimento significava fracasso moral. E essas versões modernas que dizem faltou fé, faltou oração, faltou santidade, faltou confiança, estão sempre presentes no nosso meio. Mas Deus jamais disse isso a Jó. Quando você lê o capítulo 38 até o 41, você vê que em nenhum momento Deus acusa Jó de ser culpado pelo seu sofrimento ou de pegar o Jó e esfolá-lo, de pegar o Jó e envergonhá-lo ou confrontá-lo com algo que não era uma realidade, porque essa não era a realidade. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo numa sociedade que busca respostas rápidas, e as respostas rápidas não serão necessariamente as certas. As respostas rápidas terão a tendência de carregar erros numa quantidade muito maior. Se você for pensar, todas as respostas rápidas, elas não vêm de uma reflexão, de um amadurecimento. Elas vêm do impulso, ou elas vêm de fórmulas já pré-construídas na mente de alguém. E o duro disso é que as pessoas se impressionam com isso. Elas vão euforia com clichês, elas vão euforia com frases de efeito. O problema é que saem, vão viver suas vidas na segunda-feira, na terça-feira, e tudo aquilo que elas ouviram não funciona, não é eficaz, elas continuam adoecidas, elas continuam adoecendo. Precisamos entender que às vezes o sofrimento não precisa de explicação, precisa apenas de companhia. Os amigos foram excelentes amigos durante 7 dias enquanto ficaram calados. Eles quietos eram aquilo que Jó necessitava. Eles calados estavam cumprindo o seu papel de produzir cura, o seu papel terapêutico. Quando eles abriram a boca, quando eles começaram a falar, quebraram com todo aquele processo terapêutico, com todo aquele processo de cura, com todo aquele processo de restauração. E aí, vem-nos a pergunta, né? Quantas pessoas chegaram à igreja feridas pela vida e saíram feridas pela religião? Muitas. Receberam respostas, mas não receberam abraços. Receberam doutrina, mas não receberam compaixão. Receberam julgamento, mas não receberam presença. A melhor teologia não é sempre a que fala mais. Às vezes é que aprende a sentar do lado de quem sofre. Está muito claro essa ordem, essa recomendação do Novo Testamento. Chorai com os que choram. Às vezes, tudo que alguém precisa é que alguém esteja ao lado dessa pessoa, só para estar ali, só para ela perceber que ela não está sozinha, só para ela perceber que o mundo está desabando na cabeça dela, mas existe alguém que a compreende, existe alguém que se solidariza, existe alguém que se colocou ao lado para experimentar a dor do outro. E se colocar ao lado para experimentar a dor do outro, demanda abrir mão do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo. Abrir mão das nossas prioridades, das coisas que nos são convenientes, para estar na casa do luto, para estar do lado de quem sofre,
é um verdadeiro desafio ao nosso ego, porque nós queremos os lugares de honra, queremos os lugares de festas, queremos os lugares de reconhecimento, mas evitamos os lugares de dores. Hoje, quando falamos sobre morte, é um assunto que as pessoas evitam. E o que mais experimentamos, e se tem uma realidade que é certa, é que vamos morrer. Nós nascemos em direção à morte. Mas evitamos falar disso. Evitamos falar de morte, evitamos falar da dor, evitamos falar de doenças. Por quê? Quando se fala de doenças, é sempre na perspectiva de fazer algo para amenizá-la ou curá-la. A gente precisa entender que a vida ela é marcada por dores, por situações que muitas vezes são irreparáveis e que muitas vezes sobrevirão sobre as nossas vidas. Não existe pessoa que não sofra. Não existe pessoa que não passe por problemas. E negar isso é o pior caminho para lidarmos com o sofrimento. Mas apesar das perguntas dos amigos, existe algo extraordinário em Jó. Ele continua buscando a Deus. E é isso que nos conduz ao terceiro e último movimento do texto. A terceira verdade que aprendemos nesse texto é que a verdadeira fé, ela continua buscando a Deus. Dos capítulos 28 ao capítulo 31 de Jó, o aspecto mais impressionante que nós vamos ver nesse bloco de capítulos é que Jó ele não abandona Deus. Jó ele luta, Jó ele continua discutindo com Deus, Jó continua questionando, ele continua lamentando, mas ele permanece ali. Ele permanece na presença de Deus. E isso estabelece uma diferença entre a incredulidade e a fé ferida. Porque a incredulidade, ela ignora Deus. As pessoas acham que quando alguém questiona, alguém está abraçando a incredulidade. Quando alguém duvida, está abraçando a incredulidade. Eu quero vos lembrar que entre os discípulos de Jesus, havia um homem chamado Tomé, que agia de forma muito racional e que, ao saber da ressurreição de Jesus, ao ser notificado da ressurreição de Jesus, ele não abraçou aquilo como uma verdade. Ele não acreditou enquanto o próprio Jesus não apareceu para ele. Somente depois que ele pôde ver o Cristo ressurreto. E olha só, o Jesus que se apresenta para ele, se apresenta com as suas feridas, com as suas marcas, e pede para ele tocar nas marcas. Olha, preste atenção nisso. Jesus não recrimina Tomé. Jesus não diz que ele é um incrédulo. Jesus não fala que ele era um homem que a conduta ou o pensamento dele era reprovável. Jesus se apresenta a ele para falar: sou eu mesmo, eu ressuscitei, eu estou aqui. Por quê? Porque a sinceridade, a fé sincera, a fé madura, pessoas que levam Deus a sério, questionam. Pessoas que levam Deus a sério entram em crise. Pessoas que levam Deus a sério entram em colapso. Mas uma coisa é certa, independente de como elas estejam vivendo, independente do que esteja acontecendo, elas continuam ali diante do Senhor. Elas continuam diante da presença de Deus, elas continuam buscando a Deus, elas continuam, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quem leva a Deus a sério, certamente terá grandes discussões e debates com Deus, e Deus não vai lançar um raio na sua cabeça para te destruir, não. Deus quer que você debata com Ele, trate com Ele, que você coloque as coisas em pratos limpos. Essa é a atitude de Jó. Jó, a ferida está ali, ele continua conversando com Deus. Jó não se afasta, ele insiste, ele procura, ele clama, ele quer encontrar com Deus. E a partir do 38, Deus se revela a ele. Em meio às suas dores, seus questionamentos, o que Deus faz não é reprová-lo, é se revelar. Jürgen Moltmann, ele diz que a esperança cristã nasce exatamente nesse espaço
de tensão entre a realidade presente e a promessa futura. E Jó está vivendo nessa tensão entre a realidade presente, entre as suas dores, entre as suas angústias e o Deus que irá se revelar a ele, o Deus que irá se apresentar a ele, o Deus que irá se revelar a ele para tratar com o seu coração, para falar-lhe ao entendimento e para mostrar que ele, independente das situações, continua sendo alguém amado por Deus. Jó, ele está zangado com Deus, sim, mas ele continua procurando a Deus. Ele está frustrado com Deus, mas ele continua falando com Deus. Ele está decepcionado com Deus, mas ele continua esperando em Deus. E essa é uma das formas mais profundas da fé. A fé, ela chega à sua maturidade quando ela é capaz de passar por todas as situações e ainda assim a pessoa continua diante de Deus. Séculos depois nós vamos encontrar Jesus no Getsemane. Jesus também está questionando a Deus, Jesus também está sofrendo ali no jardim, ele também se lamenta, ele também experimenta o silêncio, mas ele permanece. Ele diz: se possível, passa de mim esse cálice. Ele está dizendo: eu não quero, da minha vontade eu não quero viver isso, eu não quero passar por isso. Ele está agonizando, mas ele permanece. Por quê? Porque a fé bíblica, ela não elimina o conflito, ela sustenta o nosso relacionamento em meio aos conflitos. Talvez você possa estar aqui hoje com perguntas. Você que está assistindo pela live, talvez você também possa ter chegado a esta live com perguntas. Perguntas sobre sua família, sobre o seu casamento, sobre sua saúde, sobre o seu ministério, sobre o seu futuro, sobre a sua própria fé. A boa notícia do livro de Jó é que Deus não exige que você esconda essas perguntas. Ele apenas pede que você continue trazendo os seus questionamentos até a presença dele. Continue. Deus não te deixará confuso. Deus não te deixará abandonado. Deus não te deixará nessa situação para sempre. Tudo tem um tempo. Há tempo também para a dor. Tudo na vida passa. E se tudo na vida passa, a dor e o sofrimento também haverão de passar da nossa vida. Jó nos ensina 3 verdades indispensáveis. Primeiro, Deus não tem medo das nossas perguntas. Segundo, nem toda resposta religiosa irá nos ajudar. Terceiro, a verdadeira fé continua buscando a Deus. A grande lição desses capítulos não é que Jó encontrou respostas. Ele ainda não as encontrou. A grande lição é que ele continua procurando. Ele continua buscando a Deus. E enquanto ele continua procurando, ele permanece dentro do relacionamento. Porque a fé cristã, ela não é a ausência de dúvidas, é a decisão de continuar caminhando com Deus, apesar das nossas dúvidas. Por isso nós podemos afirmar: a dúvida que procura Deus é mais saudável do que a certeza que não precisa dela. E talvez hoje o Espírito Santo não esteja chamando você para responder todas as suas perguntas. Talvez Deus está te chamando hoje para você fazer como Jó, continuar perguntando, continuar buscando, continuar esperando, continuar crendo, até que a voz de Deus rompa o silêncio e Deus venha ao seu encontro. Permaneça, continue, se lance aos pés do Senhor, confie nele e o restante Ele fará por você. Vamos orar? Feche seus olhos, incline a sua cabeça, oremos a Deus. Pai, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor, por sabermos, ó Pai, que independente da circunstância, da situação, nós não estamos sozinhos e que tu espera ouvir verdadeiramente o que nós temos a falar, ouvir verdadeiramente o que nós temos a expor. Senhor, nessa noite, nos ajuda a rasgar, Senhor, o nosso coração diante da tua presença, a expor os nossos medos, as nossas frustrações,
as nossas perguntas, as nossas dores, as nossas raivas, porque nós entendemos que se existe alguém, o único alguém que pode verdadeiramente nos compreender é o Senhor. O único que verdadeiramente entende sobre nós e que nos conhece é o Senhor. Por isso nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Senhor, talvez eu esteja aqui ministrando para pessoas que estão desigrejadas, que não acreditam mais na Igreja de Cristo, que estão marcadas pela religião e pela dor. Mas eu te peço, Senhor, que jamais elas se afastem ou se distanciem de Ti, porque o Senhor nos conhece, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Ajuda os Teus filhos, diante de qualquer situação que eles possam estar vivendo, a continuar em Ti e a saberem que o Senhor não os abandona e que o Senhor virá ao encontro deles, se revelará a eles e irá tratar com o coração de cada um de nós. Oramos a Ti, Pai, na certeza de que Tu já nos ouviste. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo. Tenha uma excelente semana e até mais. Forte abraço a todos. Deus abençoe.